Oi, bom dia, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo na palavra do Senhor, no livro de João, ainda no capítulo 4. Nós estamos encerrando esses dois blocos, que é Jesus volta a Galiléia e logo em seguida a cura do filho de um oficial do rei. E para você que está chegando comigo agora nesse vídeo, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho comigo me acompanhando, que Deus abençoe você também. Vamos para o vídeo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Vamos voltar um pouquinho na história. Jesus, no capítulo 4, no início do capítulo 4, ainda no versículo 1, diz que ele estava onde? Na Judéia, né? Os primeiros versículos 1 e 2, ele estava na Judéia, ele estava batizando, se bem que ele mesmo não batizava, mas sim os discípulos. E quando ele percebeu que estava tendo ali uma confusãozinha entre os líderes religiosos a respeito dele, ele retorna para Galiléia. Ele sai da Judéia com destino a Galiléia. Porém, ele entra num povoado chamado Samaria, na cidade de Siquém. Ali ele tem um encontro com uma mulher num poço. Ele conversa com essa mulher. Após esse encontro, essa conversa, ele passa 2 dias em Samaria, conversando com os samaritanos, pregando ali para eles. E após o término desses 2 dias, ele segue rumo ao seu destino, que era a Galiléia, né? Então, o versículo vai dizer isso. Passados 2 dias, partiu para a Galiléia, que era para onde ele estava indo com os seus discípulos. O versículo 44 vai dizer assim: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E isso está nos outros evangelhos, como o livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, ele cita essas mesmas palavras. O que aconteceu? Ele pregou em Nazaré, que foi o lugar onde Jesus cresceu, e ele foi rejeitado por aqueles que o conhecia desde a sua infância. Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré, e na sua fase adulto ele mora em Cafarnaum, né, ali nos territórios dali da Galiléia. Então, e nesses lugares onde conheciam a sua família, suas parentelas, ele foi totalmente rejeitado. Em alguns momentos ele até questiona, mas esse não é filho de Maria, filho de José? Nós não conhecemos suas irmãs, seus irmãos? Então, devido a isso, conhecerem a família de Jesus, eles não creram e nem aceitaram Jesus sendo como filho de Deus e sendo como o Messias. Então, o próprio Jesus diz que ele, como um profeta, o profeta não tem honra no meio da sua casa, no meio da sua parentela. No versículo 45, vai dizer assim: assim, quando chegou a Galiléia, que era o destino dele, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. Isso está registrado lá em João 2:23. Que após, no livro de João, primeiros versículos, vai dizer sobre a transformação de água em vinho lá em Caná da Galiléia, num casamento em que ele tinha sido convidado com os discípulos e a mãe dele também estava nesse casamento. Após ele se retirar desse casamento, ele vai a Jerusalém no período da festa e lá ele opera alguns sinais. E algumas pessoas que estavam ali no período da festa creram naqueles sinais e viram que ele era diferente. E quando Jesus está voltando para Galiléia, ele encontra esses galileus, né? Como a Bíblia diz, e os galileus receberam. Ainda diz mais, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. No período da festa da Páscoa em Jerusalém, vem gente de vários lugares, aonde tinha judeus, aonde tinha pessoas que faziam parte da nação de Israel, estrangeiros também vinham. Era uma festa tradicional que agregava muita gente dentro de Jerusalém. E foi um momento bem específico e bem agitado, onde Jesus ali começou a operar alguns sinais do seu poder, e quem viram ficaram admirados e foram, né, ter com ele aonde sabia que ele poderia estar. Todo mundo sabia que quem quisesse encontrar Jesus só bastava ir para Galiléia, porque lá foi o lugar que ele mais operou milagre.
Foi os lugares que ele mais, apesar de que a Judéia fazia parte ali dos territórios da Galileia, e foi um dos lugares que ele não foi aceito, mas ele foi aceito em outros lugares que fazia parte ali dos territórios da Galileia, inclusive Cafarnaum, que é o lugar onde ele escolheu para ser sua morada, né, durante a sua fase adulta. Lembrando que ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré e se muda já adulto para Cafarnaum, ali na Galileia, né? Então, o que eu deixo aqui como informação precisa na nossa vida? Observa que Jesus, ele nunca permitiu que ninguém, os incrédulos, os invejosos, os importunistas, pessoas que queriam calar ele, ele nunca permitiu que essas pessoas triunfassem sobre ele. Jesus, ele era uma pessoa que quando ele sentia que ele estava que a presença dele estava incomodando, ele se retirava. Ele não ficava ali esperando as pessoas pisar nele, maltratar ele, esperar as pessoas lançando palavras sobre ele, não. Quando Jesus percebia que o ambiente que ele estava hostil, ele se mudava para outra pessoa, para outro lugar, porque a intenção de Jesus era pregar. E se ele visse que um lugar onde ele estava não estava dando resultado, ele migrava para outro sem nenhum tipo de problema. Por isso que Jesus não parava em lugar nenhum, porque o objetivo de Jesus não era ficar parado. O objetivo de Jesus era agregar pessoas para ouvir os seus sermões, para ouvir suas pregações. E muitas dessas pregações acontecia milagres, ele curava as pessoas, né? Ele libertava alguns endemoniados, algumas pessoas possessas. Então, às vezes, o que nós precisamos entender é que não é necessariamente nos prendermos em lugar hostil para tentar provarmos que somos alguma coisa. Quem tem que saber quem nós somos é o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, ele fala dentro de nós, dentro do nosso coração. Jesus, ele tinha uma presença 100% do Espírito Santo na vida dele, ao ponto de que ele não se importava com as pessoas que queriam parar ele. Ele não permitia que essas pessoas colocassem dúvida em relação a quem ele era e o propósito dele na vida das pessoas. Então, ele sempre estava à procura de quem queria ouvir a palavra. Ele sempre estava à procura de quem queria ser beneficiado por ele. E é isso que tem que ser nossa meta. Procurar pessoas que querem ouvir a palavra e não ficar morrendo debaixo de opressão, debaixo de hostilidade de alguém incrédulo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.